perder. Olha só, tem previsão de... Não temos previsão. Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo em paz? Lembrando dos nossos combinados é o seguinte, se eventualmente eu chamar o nome de alguém, aí você abre o microfone, se quiser também mostrar a imagem, você abra também a imagem, mas se não quiser, não tem problema, tá? Caso vocês tiverem alguma dúvida, vocês, por favor, chamem aqui no chat, fala assim, Edmar, dúvida, e aí eu chamo vocês, tá? Porque senão, se vocês abrirem o microfone, você sabe muito bem que a gente vai ficar louco aqui. Seguinte, o que a gente vai trabalhar nessa aula hoje? Eu vou corrigir aquela trilha do conhecimento que eu coloquei lá no campus sobre a Guerra Civil, na verdade, sobre a expansão para o Oeste, tá? E aí a gente vai, enfim, a gente vai trabalhar lá respondendo tal, e, enfim. Hoje a gente vai trabalhar, em termos de conteúdo, nós vamos trabalhar com a reconstrução radical. Reconstrução radical é um período que vem depois da Guerra Civil, tá bom? Alguma dúvida por enquanto? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Senão a gente vai lá na correção, tá? Se vocês tiverem como abrir o campus aí agora para acompanhar a atividade, seria interessante. Ou pegar o seu caderno para fazer anotações, porque as anotações também são formas de organização do conhecimento, o que a gente, enfim. Parará. Muito bem. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. E aí, se tiver alguma dúvida, depois vocês me chamem aqui no chat, tá bom? Vamos lá. Seguinte, compartilhar. Vem aqui. Vou compartilhar uma tela. Área de trabalho, não é isso que eu quero outra coisa, eu quero isso aqui. Moçada, é o seguinte, nas últimas atividades que eu disponibilizei para vocês, eu coloquei isso aqui que eu chamei de percurso formativo. Todas as vezes que eu disponibilizar material, todas as vezes não, mas pelo menos uma vez por semana, vou disponibilizar para vocês esse percurso formativo, que é uma análise de imagens, análise de vídeo, análise de trailer, para a gente fazer a apreensão do conteúdo de uma forma um pouco mais lúdica, ou de uma forma diferente, analítica, interpretativa e por aí vai, tá bom? Então é o seguinte, eu coloquei aqui nesse percurso formativo o trailer não, é um episódio que se chama Turma do Pica-Pau, Sioux Sincopado, que na verdade mostra esses filmes, esses desenhos que passavam na TV americana por volta ali da década de 40, 50, 70, 80, eles traziam um estereótipo muito forte a respeito da população indígena. Então, esse desenho aqui, eu estou falando filme toda hora, esse desenho aqui também é assim, ele estereotipa as populações indígenas. E por que vocês acham que acontece isso? Eu pergunto e já respondo. É o seguinte, porque deveria haver uma necessidade de justificativa para o que aconteceu, para explicar para as gerações que não vivenciaram o século XIX o porquê que milhões de índios foram mortos, tiveram seus territórios massacrados, tiveram seus territórios tomados. Então, uma forma de explicar é justamente mostrar que os índios eram pessoas preguiçosas, eram pessoas que não tinham muita inteligência, pessoas que ficavam ali o dia inteiro sem trabalhar, enfim. Eu vou mostrar, para quem não assistiu, eu vou mostrar rapidamente aqui só um pouquinho do episódio para a gente responder as questões. Então, na verdade, eu estou corrigindo com vocês esse percurso formativo aqui. Só vou mostrar só um pouquinho, daqui a pouco eu paro e já respondo as questões. Espera aí, antes eu vou tocar um pouquinho para ver se vocês estão ouvindo. Vocês não devem estar ouvindo, não. Deixa eu só conferir aqui rapidinho. Olha só, vocês conseguem ouvir quando eu toco? Deixa eu ver aqui, ó. Ô, Pedro Jorge, me responde uma pergunta aqui. Liga o seu áudio aí, por favor. Pedro? Alô, Pedro? Pedro? Oi, Pedro? Ô, Gabriel Malta, abre o seu áudio aí, por favor.
Oi, Fala, atenção. Edmar. Beleza? O Gabriel? Ixi. Larissa. A Larissa está com o áudio aberto. Não? Gabriel, tá me ouvindo? Tô. Ô, Gabriel, é o seguinte, quando eu comecei a tocar, você estava prestando atenção, quando eu comecei a tocar o desenho lá da Turma do Pica-Pau? Não. Mas, tipo assim, Não consegui. eu não consegui ouvir nada, não. Ah, tá. Então vocês não vão conseguir ouvir o áudio, não. Porque o áudio, enfim, então deixa eu voltar lá. Então, eu sabendo que vocês não vão conseguir ouvir o áudio, então eu só vou mostrar algumas imagens, tá bom? Então é o seguinte. Edmar, deve ter algum jeito de configurar para sair o som. Não, mas não precisa, não. Isso aqui mostra, na verdade, o seguinte: uma transferência de valores da sociedade, da população não indígena, dos colonizadores sobre os indígenas, na verdade, mostrando como é que os indígenas se adaptaram à situação dos brancos, né, dos colonizadores. Bem, então mostra que os índios ficavam ali o dia inteiro sentados, observando, no meio da natureza, enfim. Mas o ponto principal que é vocês saberem que havia uma estereotipação. Estereotipação é colocar o seguinte: as pessoas são daquela forma e não podem ser diferentes. Isso necessariamente pode levar a um preconceito, pode levar a discriminação, etc, etc. Mas eu quero insistir no ponto de que a forma ou a razão pela qual eles fizeram esse tipo de representação era para justificar o que havia acontecido no século XIX, que foi o avanço sobre o Oeste. Esse avanço sobre o Oeste encontrou centenas de populações diferentes. Essas centenas de populações diferentes, muitas delas resistiram à ocupação do Oeste, e por conta da resistência, muitos morreram. Mesmo aqueles que não resistiram também morreram. Depois de muito tempo, foram feitas reservas indígenas, onde essa população pôde ficar de forma mais tranquila. Bem, recentemente, inclusive, surgiu um papo por conta do coronavírus, de que o presidente do UFC, ele queria fazer, porque os territórios indígenas, eles são mais isolados. Então, o presidente do UFC, que é aquela companhia norte-americana que promove lutas de MMA, queria levar a luta de MMA, uma das lutas, para uma das reservas indígenas. Houve um debate e parece que a coisa ainda não se resolveu. De qualquer modo, hoje existem reservas indígenas onde a população fica. Bem, depois de vocês assistirem o desenho, eu pedi para vocês descreverem como a população Sioux é representada. A população é representada de forma estereotipada, as pessoas são preguiçosas, as pessoas não conseguem proteger o território, são facilmente enganadas, e por aí vai. Então, a representação dos Sioux é sempre para minimizar, para imposição dos valores dos colonizadores sobre a população indígena. É como se fosse o seguinte: a população indígena, no final das contas, não vale de nada, e, portanto, nós temos que levar para eles a civilização. E aqueles que não quiserem a civilização serão, infelizmente, mortos. Esse pensamento, por mais cruel que ele seja atualmente, no século XIX, ele era bastante difundido. Grande parte, ou pelo menos uma parte significativa da população europeia e também norte-americana pensava que exatamente assim, que o mundo selvagem ele deveria ser modernizado, ele deveria ser civilizado. Ser civilizado é ser enquadrado nos padrões da modernidade dos países desenvolvidos, europeus e norte-americanos. Muito bem. A letra B
pedia que você avaliasse as possíveis consequências desse tipo de representação. Possíveis consequências perda de território, onde os índios viviam, as populações nativas viviam, a morte de milhares de índios, de milhões de índios, a aculturação. O que é a aculturação? É a perda dos seus valores culturais para assumir a cultura do colonizador. Perda de território, perda, por exemplo, de um dos principais produtos, os principais recursos para a sobrevivência das populações indígenas são os bisões, os búfalos, né, bisões. E esses bisões, eles foram mortos assim de uma forma descontrolada. E aí, por conta disso, muitos índios acabaram perdendo, inclusive, a fonte de sobrevivência. Então, a morte de bisões representou para muitos indígenas a sua extinção. Tá bom? Bem, então, sobre o desenho é isso. Mesmo assim, se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês me chamem depois aí para a gente responder, tá? Deixa eu ver se por enquanto tem algum problema. Não, se acalmem, galera, então vamos voltar lá. Seguinte, tem um livro maravilhoso que eu citei ou numa live ou então nos vídeos que eu fiz, que se chama Enterre Meu Coração na Curva do Rio, que é o Dee Brown, que é um escritor, que ele fez esse livro na década de 70, e ele mostra a colonização do Oeste na perspectiva dos indígenas. Como é que ele faz isso? Ele começa a coletar uma série de documentos, série de relatos sobre esse período de avanço do Oeste dos colonizadores para o Oeste. E ao fazer esses relatos, é muito triste, na verdade, a forma como os índios veem a perda das terras, a perda dos seus animais, a perda da sua cultura, a perda dos seus... Enfim, é muito triste, na verdade. E aí é para você ler o trecho, e aí depois de ler o trecho, você tinha que comparar o trecho com essa imagem. Essa imagem é de 1880, mostra milhares de peles de búfalos esperando o embarque. Então, para ver milhares de peles de búfalos, então significa que milhares de búfalos foram mortos, né? E aqui a postura do cara meio que assim, como se fosse exibindo um troféu, exibindo assim, olha, cara, nós conseguimos aqui derrubar milhares de búfalos, então nós estamos levando de fato a modernidade para o Oeste. Bem, então vem agora as perguntas. Explique o que a Terra representava para a população indígena. No relato que eu coloquei aqui acima, a Terra representava algo sagrado, algo harmônico. Eles sempre eram muito gratos ao que a Terra oferecia para eles. Então, nas mais diversas demonstrações de orações, rituais, tradições, os indígenas sempre agradeciam à terra e todos os recursos que ela fornecia para eles, porque, afinal de contas, a vida dos indígenas dependia daquilo que a terra fornecia. E que, portanto, eles sempre achavam que a terra não era deles, que a terra era uma coisa sagrada, fora deles, mas que eles sempre tinham que prestar homenagens, fazer rituais para agradecer aos recursos que a terra fornecia. E, ao mesmo tempo, eu pedi também para vocês relacionarem a imagem à fala do indígena. Tem um trecho aqui no texto em que o indígena diz o seguinte: o que é o homem sem os animais? Se os animais desaparecerem, o homem morrerá dentro de uma grande solidão. Olha que interessante, nós que gostamos de animais, que gostamos lá nos nossos doguinhos, gatinhos, peixinhos e por aí vai, nós temos uma relação bastante amorosa, afetiva com os animais. Talvez estejamos retomando aquelas relações que os indígenas tinham, né? Só que os indígenas, eles precisavam dos animais também para a sobrevivência, então eles matavam os animais. Bem, os indígenas estão dizendo, eles não conseguem compreender, e não conseguem compreender mesmo, não porque eles não eram inteligentes, mas a cultura, ela é um instrumento fundamental e poderoso para nos dar, ou para nos fornecer os instrumentos necessários para a gente compreender o mundo. A cultura, a nossa cultura, por exemplo, nós temos aqui uma cultura mineira, temos aqui uma série de códigos, tradições, crenças, por aí vai. Então, essas culturas, essas formas, essas expressões culturais,
nos ajuda a compreender o mundo de uma forma. Portanto, a cultura indígena, ela era muito importante ou era muito forte na vida deles portanto, eles enxergavam o mundo de uma forma muito diferente da cultura dos colonizadores. Por isso, eles não compreendiam por que os indígenas, por que os brancos matavam os animais e não tinham nenhuma consideração pelos animais. Bem, então a relação que vocês deveriam ver é justamente essa. Bem, o índio, o indígena, ele está lamentando o fato dos colonizadores matarem os bisões de uma forma irracional ou de uma forma não grata, matar para acumular. A acumulação para os indígenas é uma coisa impensável. Muito bem, prosseguindo aqui. Essa imagem eu já falei bastante dela, ela expressa o Destino Manifesto, que é uma ideia muito forte, muito presente na cultura americana até hoje, e mostra justamente uma mulher levando a modernidade para o oeste, em detrimento daqueles que viviam lá, daquelas pessoas, dos indígenas e também dos animais que viviam lá, né? Bem, então a mulher, ela está levando, quase que de uma forma indelével, é quase que de uma forma inquestionável. Era a missão, era a vocação, era a mensagem de Deus, era por obra de Deus que eles deveriam levar a luz para a escuridão. Então estava religiosamente, ideologicamente justificado o fato da colonização. Então essa imagem ela é muito interessante para justamente mostrar isso, como é que eles acreditavam de fato de que a conquista do Oeste era uma missão religiosa. Bem, eu já falei isso, eu já expliquei o conceito do destino manifesto, que é o destino, o destino em que Deus se manifesta para conquistar o Oeste. É o destino da civilização, é a missão divina que o povo americano recebeu para conquistar o Oeste. Bem, como as populações são representadas na imagem? Percebam que aqui os indígenas, eles estão meio estupefatos, eles estão boquiabertos, eles estão meio assustados, na verdade, com a presença indelével do Destino Manifesto, da moça aqui da Colômbia, que está levando aí a civilização. Então, eles estão ali meio que assustados, mas já correndo também, porque eles perceberam que era inevitável, que era impossível enfrentar a civilização. Bem, C. Relacione a representação dos búfalos desta imagem à fotografia acima. Bem, a fotografia acima, não é essa, mas aqui a de cima, mostra justamente o acúmulo e a morte de milhares de búfalos, né? E os búfalos aqui estão correndo. Eles são assustados, não dá para ver se eles estão assustados, mas obviamente estão, porque eles estão correndo e estão fugindo, na verdade, desse colonizador aqui, que está de forma implacável matando os búfalos correndo para o oeste, para as trevas, para a sombra, né? Caracteriza a expressão americana sob o ponto de vista indígena, a expansão americana sob o ponto de vista indígena. Bem, os indígenas lamentaram muito. Existem diversos filmes, e eu vou fazer a nossa próxima trilha do conhecimento, percurso formativo, quer dizer, nosso próximo percurso formativo vai ser para vocês analisarem alguns trechos de filmes sobre esse processo, sobre essa conquista, sobre a questão do destino manifesto, né? Da expansão territorial. Muito bem. Ô, moçada, tudo, por enquanto, tudo ok, tudo sem problema, tudo jóia. Alguma dúvida, alguma questão? Vocês conseguiram compreender? A lista 11, cadê eu? Eu estou aqui. Bem, a lista 11 já está disponível para vocês o gabarito está lá no campus e vocês podem dar uma olhada lá. E aí a gente vai prosseguir agora, tá bom? Deixa eu abrir aqui um outro documento que é sobre a Guerra Civil. Alguém que esteja vivo aí pode me responder uma pergunta? Deixa eu chamar aqui, deixa eu ver se o Matheus. Matheus Magalhães, você está vivo aí, meu filho?
Olha, se eu tô, não sei, mas acho que tô. Opa, tudo bem, né, Matheus? Sim, Matheus, é o seguinte, na ah, última live nós falamos sobre a expansão territorial, não foi isso que eu falei? sim. Nós avançamos sobre a guerra civil na live. Você se lembra? Você falou um pouco, mas não falou muito, não. Tá. Muito bem. Pessoal, então é o seguinte, nós agora, porque a sequência das aulas, a gente falou sobre a expansão territorial, sobre a conquista do Oeste, e aí agora a gente vai falar, na verdade, eu tenho quase certeza que eu falei, mas de qualquer forma eu vou fazer uma recapitulação aqui só para não ficar, Não, qualquer coisa tem o só para documento ficar seu lá no coisa campus sem sobre a dizer. guerra. Seguinte, deixa eu abrir aqui. Não tem problema não. Deixa eu só falar aqui rapidinho. Ah, não, eu falei sim. Eu falei sim porque agora eu lembrei. Agora então a gente vai avançar na matéria que eu fiquei em dúvida um pouco sobre até onde eu tinha ido. Bem, de qualquer modo então, o que que a gente vai fazer agora? Eu só vou dar uma breve recapitulação a respeito da Guerra Civil e avançar sobre o que que aconteceu depois, tá? E aí qualquer dúvida, já tem um vídeo disponível, vai ter mais vídeo disponível para vocês lá. E aí eu só vou dar uma avançada na matéria, porque senão a gente vai ficar muito tempo nisso. Tá? E aí a gente precisa cobrir outros conteúdos. Moçada, é o seguinte, só para recapitular toda a nossa jornada até agora. Nós, até a última aula presencial, nós estávamos contra a Inglaterra, contra a Grã-Bretanha, ajuda da França, ajuda da Espanha, ajuda da Holanda, enfim. Os americanos conquistaram a independência, a data oficial é 14 de julho de 1776. Entretanto, a Grã-Bretanha só reconhece a independência dos Estados Unidos em 1783. Então, data importante. Mentira, né? Não. Bem, a data é importante sim como referência, mas não precisa memorizar, tá bom? Bem, depois da Guerra de Independência, os Estados Unidos começaram a se organizar, fizeram a República. A gente vai voltar depois nesse conceito para a gente entender um pouco melhor. Enfim, mas aí eles fizeram um país independente, organizaram a República e a vida seguiu. Em 1812 acontece a Segunda Guerra de Independência por conta de tretas de expansão territorial. No final das contas, a guerra ela meio que fica no status quo. Status quo é quando a guerra fica meio indefinida, mas aí no final das contas eles fazem em 1812 um acordo lá na Bélgica, entre britânicos e americanos, e os britânicos vão seguir finalmente a vida deles, e os americanos podem viver efetivamente agora sem maiores problemas com a Inglaterra, a independência que eles haviam conquistado. Bem, Edmar, depois houve a expansão territorial. Na verdade, quando a Guerra Anglo-Americana, em 1812, já estava rolando. Só um momento. Quando eu precisar falar, me chama aqui no chat, que aí eu chamo o seu nome, tá? Fala assim, Edmar, uma dúvida. Só para a gente não permitir que vocês falem todos ao mesmo tempo, senão quem me chamou aqui, me chama aqui no chat que eu dou a palavra para vocês. Bem, eu estava dizendo que a guerra anglo-americana ela aconteceu no período em que estava já acontecendo a expansão territorial. Bem, e aí, nossa, um monte de gente começou a falar aqui agora. Bem, e aí houve a expansão territorial em detrimento da população indígena e, finalmente, em 1861, começa a Guerra Civil Americana. Bem, deixa eu ver. Tá, de uma dúvida. Gabriela, pode falar, por favor. Ei, Gabriela Edmar, Correia. é sobre aquele desenho. Eu Tudo tava bem, pensando Gabriela? tudo. Eu tava pensando, tipo assim, se esse desenho ele pode influenciar outras pessoas a terem aquela visão estereotipada dos povos indígenas.
tem um conceito na sociologia que se chama, conhecido como cultura imaterial. A cultura imaterial são todos os signos, tradições, todas as ideias que a gente vai construindo de forma imperceptível ao longo da nossa vida. O jeito que a gente fala, o nosso sotaque, as crenças, o time que nós torcemos, o tipo de coisa que a gente come, enfim, tudo isso é cultura imaterial e cultura material. A cultura é uma coisa que a gente não consegue muitas vezes materializar, é uma coisa que está dentro de nós e a gente não sabe como lidar com isso. Há muitas formas para a gente moldar a nossa cultura. A gente hoje tem muito contato com rede social. A rede social hoje é uma importante fonte de informação. Então, as redes sociais, de uma forma geral, são modos ou instrumentos para influenciar a nossa cultura também, ou para moldar a nossa cultura. Bem, naquela época não havia as redes sociais, mas existia a televisão. E as crianças, de uma forma geral, assistiam muito desenho. Imagina a criança vendo o Pica-Pau todos os dias, assistindo o Pica-Pau, e o Pica-Pau, que era um personagem que ele gostava, que a criança gostava, Pica-Pau dizendo para ele o seguinte, os índios são pessoas preguiçosas, os índios são pessoas que não trabalham, eles têm lá um território que eles ficam assentados o dia inteiro. Então a criança ela vai ser influenciada por aquela ideia e ela vai crescer com aquela ideia. A menos que ela seja confrontada com ideias críticas, com ideias diferentes, ela vai continuar acreditando naquilo. Então, por isso que a gente fala que o principal benefício, ou principal razão pela qual a gente estuda história, é o fato de que a gente pode ter diferentes pontos de vista. Porque a história fornece para a gente diferentes possibilidades de se pensar, por exemplo, a colonização do Oeste. Porque, por exemplo, se a gente morasse no Texas, muito possivelmente a gente entenderia o processo de colonização do Oeste de uma forma completamente diferente. Como nós estamos no Brasil e a gente não vivenciou aquele processo de expansão territorial, a gente consegue analisar de uma forma mais neutra. Se a gente morasse no Texas e morasse ali numa população favorável à colonização, então nós aprenderíamos nessa perspectiva. Agora, se fosse o contrário, se nós, por exemplo, vivêssemos numa reserva indígena, aprenderíamos de uma outra forma. Portanto, as informações que recebemos por meio da mídia, por meio de desenhos, filmes, músicas, etc., ajudam a gente a moldar a nossa visão de mundo, né? Então, o Pica-Pau contribuiu para aquela visão estereotipada que muitas pessoas tinham. Bem, Ana Laura, pode fazer pergunta, Ana Laura? Bom dia, Edmar. Então, é que, tipo assim, lá em cima, quando você estava fazendo a correção do negócio, a Isabela Montijo e a Manuela Palhares, elas pediram para você repetir a C e a D, que elas estavam com dúvida. Ah, tá. Tá bom. Porque eu acho que o meu chat aqui não está atualizando. Não sei por quê. Entendi. Não, tá sim, tá sim. Bem, deixa eu ver aqui então. Olha só. A C e a D? É a C e a D. Ah, tá. Relacione a representação dos búfalos desta imagem aqui do Destino Manifesto, dos búfalos aqui, ó. Perceba que os búfalos eles estão sendo alvo de uma perseguição de um cowboy. O cowboy está aqui perseguindo-os e eles estão fugindo de forma amedrontada. Quer dizer, a gente pressupõe que eles estão amedrontados. Mas quem foge não foge com alegria, né? Ah, deixa eu fugir aqui. Não, os animais estão assustados, então eles estão fugindo. A relação possível que a gente pode fazer justamente que essa foto aqui mostra justamente o resultado disso aqui. Então, inicialmente, é uma perseguição que levou a isso, a morte de milhares de búfalos. Então, a morte de milhares de búfalos é a consequência do Destino Manifesto, da expansão territorial. É essa a relação que vocês deveriam fazer. Já caracteriza a expansão americana sob o ponto de vista indígena. Os indígenas, obviamente, e aí vocês podem perceber, quem tiver oportunidade, leia esse livro que é maravilhoso, que é um filme assim, é um livro triste, mas é um livro que traz o ponto de vista indígena sobre a colonização americana. E eu estou insistindo nisso porque, claro,
que os Estados Unidos, eles são uma potência, eles são um país super desenvolvido, todo mundo gosta de ir lá, é uma potência, é a maior potência do mundo, é o país mais desenvolvido, é o país que mais deu certo, o país que conseguiu se organizar de uma forma espetacular. Mas isso tem alguns preços. Um preço, por exemplo, foi justamente a eliminação da população indígena, né? Então, mas esse livro, ele traz essa perspectiva. E nesse livro aqui, mostra justamente que os indígenas ficaram muito tristes. Aqueles que puderam relatar. Existe, inclusive, um filme que não trata exatamente sobre a expansão territorial, mas mostra como que a chegada do colonizador europeu se deu em detrimento da população indígena. O filme se chama O Último dos Moicanos. Tem uma música belíssima, lindíssima, e eu recomendo efusivamente que vocês assistam, porque é um filme que mostra justamente aqueles dilemas que a população vivia diante da colonização. Para resumir a história, os indígenas efetivamente... Eu não compartilhei a tela, né? Eu estou falando aqui como se não houvesse amanhã. Mas, de qualquer modo, a questão trata da tristeza, do deslocamento, do desalojamento da população indígena, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Que mais? Ixi. Gente, calma aí, porque senão eu não consigo responder todo mundo. Deixa eu ver. Não. Gente, lembrando que é o seguinte, utilizem o chat para tirar dúvida, tá? E aí a gente está vendo aqui pessoas falando porque isso aqui é uma sala de aula, improvisada, mas é uma sala de aula, tá? Então, por favor, parem de ficar colocando outras mensagens sobre outras coisas, viu, moçada? Porque senão a gente vai ter problemas. Bem, deixa eu ver se tem alguma coisa. Dúvida. Otávio. Diga, Otávio. Dúvida. Cola aí, Edmar. Tudo bem com você? Tô bom, e você? Tudo bem. Aqui, a minha internet caiu naquela hora. Ixi, não tô te ouvindo. Ele voltou. Minha internet Voltou. caiu naquela hora que você tava falando dos búfalos. Tá. O seguinte. De novo, os búfalos. Os búfalos é uma das principais fontes de alimento para a população indígena. Então, tipo assim, na imagem do Destino Manifesto, mostra os búfalos sendo afugentados, sendo perseguidos por um cowboy. Então, eu pedi para relacionar essa imagem do Destino Manifesto com a fotografia. A fotografia é um camarada sentado assim, sobre milhares de peles de búfalos. Então, mostra justamente que a imagem, ela é a foto, ela é consequência da ação da imagem. Quer dizer, o resultado do Destino Manifesto foi a eliminação dos búfalos. Entendeu? Tá. Entendi. Valeu, Edmar. Beleza. Então é o seguinte, agora então a gente vai avançar. Eu tava fazendo uma breve recapitulação sobre o que a gente estudou até agora. Então eu estava prestes a chegar na Guerra Civil. Lembrando que é o seguinte, a Guerra Civil aconteceu por diversos motivos, mas um dos principais, um dos fundamentais, foi a questão da abolição da escravidão, feita proposta por Lincoln. Então o Lincoln era um abolicionista, e aí E por conta disso, o Sul, que dependia da mão de obra escrava, deu um bug aqui na minha cabeça, mas é por conta da necessidade da utilização da mão de obra escrava, que o Sul se rebelou e acabou fazendo um outro país, que a gente chama de Confederação, e aí eles se separaram e aconteceu a Guerra Civil entre 1861 a 1865. Essa Guerra Civil acabou, no final das contas, com a vitória do Norte. O Sul teve que se submeter aos desmandos do Norte. Muito bem. O nome do livro, Enterre Meu Coração na Curva do Rio. É um livro maravilhoso, tá? Muito bem.
agora eu vou compartilhar de novo a tela aqui com vocês para a gente avançar na matéria sobre a reconstrução radical, sobre o racismo e sobre a Ku Klux Klan, tá? Bem, o que foi a reconstrução radical? Deixa eu abrir aqui. Não é isso que eu quero isso aqui. A reconstrução radical, ela foi uma política proposta, imposta pelo Norte sobre o Sul. Como o Sul ele estava todo destruído, quer dizer, o Norte também, em muitos lugares, estava destruído, mas o Sul, particularmente, estava destruído porque o Sul perdeu. Então, a destruição do Sul fez com que, então, o Norte se colocasse muitos generais, muitas pessoas importantes foram mandadas para o Sul e eles começaram a administrar o Sul. Por diversos motivos. Primeiro, para reconstruir, mas segundo, sobretudo, para evitar que novas rebeliões acontecessem. E segundo, para fazer com que o Sul aceitasse a abolição da escravidão. Bem, então, houve essa intervenção. Então, a reconstrução radical foi a intervenção do Norte sobre o Sul. Principalmente intervenção militar para evitar que o Sul se rebelasse novamente. Obviamente que o Sul não ficou nada satisfeito. Muitos grupos não queriam a integração do negro na sociedade. Embora houvesse alguns grupos que quisessem, muitos grupos não. Na verdade, a maioria, mesmo no Norte, muitos grupos não queriam a integração entre brancos e negros e afro-americanos. Por conta dessa divergência, muitos grupos secretos começaram a surgir para bater em negro, para persegui-los, para amedrontá-los e por aí vai. Bem, a gente chama, mas isso é assunto para o próximo slide. Agora, o que a gente está falando? O período em que houve intervenção militar do Norte sobre o Sul é conhecido como reconstrução radical e durou do final da guerra, de 1865, até 1877. O que aconteceu em 1877? Bem, antes da gente ir para saber o que aconteceu em 1877, eu vou mostrar para vocês um videozinho, e esse videozinho eu vou disponibilizar para vocês, vai estar lá nos slides, e vocês podem ouvir depois a canção. Eu vou mostrar só um trecho dele aqui, mas daqui a pouco eu explico por que eu estou mostrando esse videozinho. O vídeo se chama... Eu não consigo... Ih, cadê, cara? Vocês não conseguem ouvir nada, né? Tá dando pra ouvir, admito. Eu ia de matar, não pra ouvir, não. Calado. Muito bem. Vocês gostaram dessa música? Não? Eu também não. Edmito, ninguém conseguiu ouvir. Ninguém conseguiu. Pelo amor de Deus, eu dançando Pois aqui, não. achando que estava performando. Pelo amor de Deus, gente. Bem, de qualquer modo, essa música foi composta pelo Thomas D. Rice. Esse Thomas D. Rice, ele era um ator nova-iorquino. Ele nasceu ali no início do século XIX. E ele estava buscando inspiração para as novas peças dele. E ele acabou indo para o Sul para ver se ele conseguia inspiração. Chegando lá no Sul, ele percebeu que muitos negros cantavam músicas do folclore afro-americano. E essas músicas inspiraram o Thomas D. Rice criar o personagem Jim Crow, que é uma estereotipação do negro.
Se vocês aqui vai dar para ver, porque, enfim, eu não consigo parar. Se eu conseguisse parar aqui, eu queria mostrar justamente que ele escreve da forma como o inglês é falado. Se vocês sabem, e eu tenho certeza, porque vocês são pessoas fluentes em inglês, vocês sabem muito bem que a população negra, de uma forma geral, fala de um modo diferente. Dependendo do lugar que você for, principalmente no sul dos Estados Unidos, até hoje, eles falam com um sotaque bastante carregado, um sotaque próprio. Inclusive, tem linguistas que defendem a ideia de que os negros, na verdade, falam um outro inglês, uma outra língua, que seria o Ebonics. De qualquer modo, no século XIX, os afro-americanos falavam inglês de forma diferente. E o Thomas D. Rice, ele justamente coloca essa forma dos negros falarem nessa música. Que aí, a partir de então, essa música se popularizou entre as populações não negras e a galera começou a cantar como se fosse a coisa mais inocente possível. Percebam que, não sei se vocês viram no vídeo, mas o negro dançando de uma forma caricatural, uma forma engraçada, e é justamente essa representação, como se estivesse fazendo macaquices. Essa representação, ela visava inferiorizar o negro. Entretanto, no século XIX, essa era a coisa mais normal que existia. Então, assim, lembra que eu falei para vocês sobre a questão da criação dos estereótipos nos desenhos? Pois bem, então isso é feito na cultura norte-americana no século XIX para justamente mostrar que os negros eram inferiores aos brancos, para legitimar o racismo, tá? Então, isso era representado de uma forma bastante cômica em teatros no século XIX. Depois isso passou para a televisão. E uma das demonstrações dessa inferiorização é justamente a blackface. A blackface, ela foi bastante popular ao longo de todo o século XIX e século XX também. E mostrava geralmente um negro bobo, que só servia para dançar, de falar meio malandro também, que também não gostava de trabalhar. Enfim, eu havia dito para vocês que essa blackface ela foi muito popular nos Estados Unidos, mas também foi popular em outros lugares. Foi popular, inclusive, no Brasil. Mas o lugar onde ela foi mais popular, assim, fora dos Estados Unidos, foi na Grã-Bretanha. Isso durou até 1981. Muito recentemente, houve até debates, porque algumas pessoas acabam indo com blackface para o carnaval. E, claro, que o nosso conhecimento tem aumentado a respeito disso, a gente sabe que por detrás de tudo isso havia uma motivação racista, então a blackface hoje é totalmente não aceita, ela é questionada, enfim, mas ela durou na Grã-Bretanha até 1981 e nos Estados Unidos foi até mais ou menos 1960. Por quê? Porque em 1960 explode a luta antissegregacionista. A luta antissegregacionista mostra justamente por que a lei, por que é luta antissegregacionista? Porque a partir do fim da reconstrução radical, muitas cidades, estados criam leis segregacionistas. Então, a partir de 1870, as leis são publicadas e a população africana ou afro-americana começa a ser deliberadamente, legitimamente não, segundo a lei, a população afro-americana começa a ser discriminada. O que é discriminação? Discriminação significa separação. Então, a partir de 1870, a população negra só pode frequentar determinados locais e os brancos frequentavam outros lugares. Então não existia mistura, eles não aceitavam a mistura entre as diversas populações. E essas leis, como eu estava dizendo, essas leis de separação, essas leis segregacionistas, ficaram conhecidas como leis Jim Crow. Será que aconteceu alguma coisa aqui? Não. Está tudo certo. As leis Jim Crow eram leis... Volta aqui, meu filho. Isso. As leis Jim Crow eram leis segregacionistas racistas.
E elas geralmente representavam a forma como elas eram representadas muitas vezes, eram com esses personagens aqui. Inclusive aqui eu coloquei um link. Quando vocês acessarem o PowerPoint, vocês podem clicar aqui nessa imagem, vocês vão ser remetidos a uma explicação um pouco mais aprofundada sobre as leis de Jim Crow, tá? Mas o Jim Crow é esse sujeito estranho, malemolente, que não trabalha, malandro. Então, por essa representação do negro se viu como justificativa para criar as leis segregacionistas, tá? E no final das contas, grande parte da população aceitou, porque a mesma população branca que gostava dos afro-americanos, eles achavam, de fato, todo mundo tem que ser igual perante a lei, mas todo mundo tem que ser, a gente tem que ficar separado, né? Você pode ser igual a mim, perante a lei, mas você é uma pessoa separada, você vai viver em lugares separados. Bem, eu dizia para vocês lá no segundo slide, que a reconstrução radical ela durou de 1865 a 1877. Por que ela acabou em 1877? Porque quando esse presidente, Rutherford Hayes, foi eleito, ele acabou com a reconstrução radical. Então, ele liberou os Estados Confederados. E aí, a partir dessa liberação, a partir do fim da reconstrução radical, é que as leis de Jim Crow foram criadas. Então, essas leis de Jim Crow, em algumas cidades, elas previam que o negro não tinha direito a voto, e mesmo nos lugares onde o negro tinha direito a voto, ele tinha que provar, ele tinha que decorar, por exemplo, o catálogo das ruas, para conseguir o direito de votar. Ninguém conseguia decorar o nome de todas as ruas de uma cidade ou de um estado, mas isso era requisitado do negro para ele conseguir votar. Então eles colocavam muitas dificuldades para o negro votar. Então, houve momentos... Tem gente com o microfone ligado aí, se desliga aí, por favor, que está me atrapalhando aqui. Desliga o microfone. Isso. Olha só, eu estava dizendo que é o seguinte, então houve locais em que deliberadamente criaram leis, mas houve locais em que não havia leis, mas o comportamento da população impedia a participação dos negros, tá? Então, em muitos lugares eles não tiveram direito aos votos, não podiam exercer cargos políticos e também não podiam se alistar nas forças policiais. Além do fato, por exemplo, eles não poderiam participar de júri, de julgamentos. Se houvesse um negro condenado por alguma coisa ou levado ao tribunal por conta de um crime, ele, muito possivelmente, não encontraria entre os jurados uma pessoa, um negro. Eram só brancos. E muito geralmente esse negro ele era condenado. Bem, a segregação racial que começou ali em 1877 com as leis de Jim Crow, elas duraram até a década de 60, até 1960, quase um século de leis de separação. Essa imagem aqui mostra, e eu já estou terminando, viu, pessoal? Essa imagem aqui mostra justamente a visão que algumas pessoas, alguns racistas mais radicais tinham em relação ao negro. Vocês sabem falar inglês melhor do que eu, mas aqui no cartaz está dizendo o seguinte: salve nossas crianças da peste negra. Esse aqui foi um encontro em Washington de extremistas brancos, supremacistas brancos com os governantes, mostrando que isso aconteceu em 1960, que eles eram contrários ao fim das leis segregacionistas e que, portanto, era necessário aos governantes impedir o fim da segregação racial. Então, houve muitos embates, houve muitas brigas nas ruas, pessoas morreram. Existe um filme maravilhoso, espetacular, que está na Netflix, que se chama Selma, Um Grito de Liberdade. Com certeza. Edmar, você está mutado. Eu estava dizendo
que é o seguinte, eu estava falando sobre o filme Selma. O filme Selma, ele mostra justamente a luta dos negros para poderem votar, por igualdade de direitos e por aí vai, e a radicalização de alguns grupos brancos contrários aos negros. Para dizer, no final das contas, que as leis segregacionistas que foram criadas depois da Reconstrução Radical, elas duraram até o século XX, tá bom? Muito bem. Rapidinho aqui, a Júlia Rios me perguntou sobre a blackface. A blackface, ela foi uma tradição nos teatros. Alguns atores, para representarem negros, eles começaram a pintar o rosto, mas geralmente os atores brancos pintavam o rosto de preto, de carvão, e aí representavam os negros, e geralmente o negro era representado de uma forma bastante estereotipada, ou seja, com trejeitos, malemolentes e por aí vai, tá? Faltou eu dizer nessa live sobre a Ku Klux Klan, e eu ia mostrar um desenho do Dumbo, não sei se vocês já viram, em que aparecem os Crows, para vocês perceberem justamente como os Crows foram representados ao longo do século XX também de uma forma estereotipada. Beleza? Então tá bom. Ô, moçada, mais alguma questão, mais alguma dúvida, mais alguma angústia, mais algum recadinho do coração? Ana Laura tem uma dúvida. Ana Laura, pode falar. Mais um minutinho. É sobre os Estados Confederados. Eu não entendi direito, tipo, se eles formaram um novo país ou eles só, tipo, meio que ficaram independentes, mas eles continuaram dos Estados Unidos. Em 1861, eles formaram um outro país. 1860. Mas depois eles formaram voltaram? outro país. Aí, por causa da guerra, eles Por causa voltaram. da guerra que eles... Ah, tá. Porque eles perderam. Né? Sim. Porque se eles tivessem vencido, a gente não sabe, não tem como avaliar o se, mas os Estados Unidos seriam outras coisas. Talvez teria outros países. Não dá para entrar em todos os detalhes, mas, por exemplo, teve um momento em que o Texas também foi independente. Era um outro país também. Mas não tem nada a ver com a guerra civil. Tem a ver com outra coisa. Mas talvez os Estados Unidos não seriam da forma como são hoje, né? Obrigada. Tá bom? Beleza. Júlia, não entendeu direito ainda? Ou entendeu? Não, eu acho que eu já falei. Ô, moçada. Então, rapidinho. Reconstrução radical. Olha só, a reconstrução radical foi a intervenção militar dos Estados do Norte sobre o Sul, tá? Durou 12 anos, de 1865 a 1877. E por que rolou essa reconstrução radical? Porque o Norte estava com medo de que o Sul se rebelasse, tá? Porque o Sul estava ressentido, ele perdeu a guerra. Então, foi uma intervenção militar sobre o Sul. Reconstrução radical, para reconstruir o Sul, que estava totalmente destruído. Beleza? Então, tá bom. Infelizmente, eu vou ter que terminar, tá? Maria Eduarda, joga dúvida lá no fórum, porque eu não posso continuar mais, tá bom? Beleza? Seguinte, então até a próxima. Muito possível. A gente vai ter a nossa próxima live na terça-feira. Então, essas dúvidas que vocês estão aí sobre a reconstrução radical, eu vou votar nelas, tá? Então, eu pego de novo aqui esse ponto, e aí a gente termina esse ponto sobre a Ku Klux Klan e tal. Aí eu vou aproveitar para a gente corrigir a atividade. Eu vou corrigir, inclusive, a próxima lista que tiver, não sei se é a 11 ou a 12, que eu vou colocar lá, eu vou corrigir por meio do Class Dojo. Então, se preparem para eu chamar o seu nome e você está com a resposta na ponta da língua. Eu vou cobrar de vocês as respostas lindas e maravilhosas. Moçada, um grande abraço para vocês. Valeu, com Mito. Deus e até a próxima, seus lindos. Ô, Edmar, peraí. É resposta de onde que você falou? Falou, Edmar. Vou dar tchau. Falou, Edmar. Valeu. Valeu, Bernardo. Tchau, João Pedro. Tchau, Henrique. Edmar. Falei. Edmar.